Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos sobre antigas civilizações. Você acha que a sua civilização é a mais avançada? Você acha que ela é mais precursora? E se eu te falasse que existia uma civilização com alto consciente de inteligência, um alto QI, uma civilização livre onde as pessoas viviam muito mais do que agora? Só que, claro, ocorreu um grande evento que erradicou a humanidade, pelo menos na Europa quase que inteira, tá? Pois bem, senhores, hoje nós falaremos sobre TRA, na verdade TAR, mil perdões, TARIA. Eu não posso falar essa palavra porque essa palavra ela tá proibida na internet, né? Pois bem, hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa, né, que é você o nome disso aqui chama Monowell, né? Uma única roda. É basicamente o nome disso aqui. É uma tecnologia de deslocamento. Você vai de um lado para o outro. Então, por exemplo, que é mais. Se você pegasse uma inteligência artificial hoje e falasse para ela assim, ó, construa para mim, né, um objeto que consiga me levar do ponto A ao ponto B com a melhor aerodinâmica possível, com o menor custo de manutenção e que tenha o melhor desempenho possível, tá? No menor custo. E você vai ter que fazer isso do zero, tá? Do zero. Faça isso para mim do zero, sem levar em consideração os carros, as motos que existem hoje. Cara, sem brincadeira, ela vai chegar nisso aqui, ó. Por quê? Porque a melhor aerodinâmica é uma esfera, sem sombra de dúvidas. Uma única esfera é a melhor aerodinâmica possível. O menor custo é uma esfera, um único pneu que roda. Uma única esfera que é no formato de pneu que roda. É o menor custo possível. O menor custo possível. E também o melhor desempenho possível. Por quê? Porque é muito leve. Isso aqui é muito leve. É capaz de um ser humano segurar isso aí e levantar assim, ó. Então, é uma coisa muito leve e bem otimizada, né, que consegue percorrer grandes distâncias. Pois bem, isso aqui foi precursor não só em 1930, mas também em 1800. Tá? Isso aqui não é algo novo, não. Inclusive tem até relatos mais antigos do que isso, de pessoas criando algo parecido. Então você está vendo aí essa roda, né, o cara dirigindo isso aí. Ó. Aí tem essa apresentação dessa mulher. Acredite se quiser, tem até direção hidráulica. A direção disso aqui é uma direção leve. Você vê que uma mulher lá, ela pega o volante e vira, ó. Não tem força no volante, não é algo pesado, entendeu? Ela tá virando, ó. Não é aquele negócio pesado que você pega a direção, parece que você está pilotando um navio cargueiro, né? Pilotando uma Cascombi. Não, é coisa leve. E olha só a simplicidade que é a coisa. Olha como é que é simples, né? E ela vai explicando sobre essa tecnologia, tá? Olha que coisa maluca, né? Pra você ver mais ou menos aí a situação. E ela vai explicando como que isso funciona, tal. E aí nós temos um vídeo, ó, de pessoas que criaram algo semelhante, ó, tá vendo? Olha a simplicidade, não, sério, olha a simplicidade disso aqui. Olha isso aqui é simples, pessoal. Olha a simplicidade, ó. Olha só, olha a simplicidade disso aqui. É um custo muito barato, ó, tá vendo? Ó? Não tem tanto custo, ó, tá vendo? Olha a simplicidade disso aqui. Então, basicamente, o que deixava a elite mundial muito puta é o seguinte: por que existe faculdade? Eu vou te falar o motivo da faculdade. Os seres humanos, em 1800, mais ou menos 1830, tinham um QI de mais de 150. Os seres humanos conseguiam falar facilmente 6, 7, 8 idiomas. Os seres humanos eles tinham uma inteligência muito absurda. Então, quando você ia na casa de uma pessoa, em vez de você ter uma televisão, você tinha uma estande de livros. Então, os caras consumiam muito livro. Os caras eram inteligentes. As mulheres eram inteligentes. Então, o que acontecia? Eles desenvolviam tecnologias em casa. Não existia um órgão que fiscalizava. Então, eles desenvolviam tecnologia em casa. E aí, o que acabou acontecendo? A elite mundial, né, através dos Rockefeller, lá, Rothschild, acho que é o nome, mas eu não vou falar muita coisa, eles criaram a faculdade, né? E aí a faculdade, ela começou a padronizar. Ó, você quer aprender elétrica? É esse padrão. Você quer aprender mecânica?
é esse padrão. E aí começou aquela ladainha. Por exemplo, você pega um curso de engenharia, você tem 5 cálculos. Que você nunca mais, quando você formar, você nunca mais vai usar aquela porcaria. Então começou uma ladainha, começou um negócio, não sei o quê. Usaram a faculdade para doutrinar também. Mas o principal foi o seguinte: pensamento científico. Você só poderia ter opinião pública se você fosse doutor. Se você fosse alguém do sistema, alguém que foi doutrinado pelo sistema. E aí vem os artigos científicos, a questão da academia, os acadêmicos. E aí as pessoas já não poderiam mais criar tecnologias se elas não tivessem prestígio, não tivessem renome, né? E a faculdade começou a doutrinar a mente das pessoas. Então a faculdade foi para quê? Para limitar a mente das pessoas, para fazer com que as pessoas tenham o mesmo pensamento coletivo. E aí, na faculdade, você vai ter uma limitação. Muitas vezes, ó, é assim que funciona. Por exemplo, o curso de engenharia elétrica, em nenhuma vez, ao qual eu cursei até o nono período, em nenhuma, inclusive cursei o 10º também, tá? Mas em nenhuma vez apareceu energia fria. É uma coisa que existe. O que é energia fria? É uma energia que, se você botar a mão no fio, você não é eletrocutado. Ela flui sem gerar resistência. É uma energia limpa. Nunca ouvi falar dentro de uma faculdade. Mas esse é o ápice da tecnologia elétrica. E os caras, eles basicamente eles vão lá e não falam, né? Então você vê mais ou menos aí como é que é a coisa, tá? Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Tá? Por que eu falo isso aqui para vocês? Porque o mundo, ele sempre vai fazer com que a gente, né, a gente sempre tenha uma opinião parecida, todo mundo, né? Mas a verdade é que a gente tem que pensar de forma diferente. O bacana é você pensar de forma diferente. Então, assim, a humanidade, os caras eram inteligentes demais. Os caras tinham um QI, cara, o QI dos caras era absurdo, absurdo, absurdo. Então os caras, eles olhavam para um experimento, tipo assim, a mulher tá dando entrevista, falando da roda. Os caras olhavam para aquilo ali, vou fazer em casa. Passava 2, 3 meses, o cara tinha o protótipo pronto. Então isso saiu do controle, isso fez com que os caras pensassem assim, pô, isso aí tá muito fora do controle, tá muito fora do controle. A gente não pode deixar esses caras livres assim, né? Não pode deixar. E aí, basicamente, começou toda aquela lorota que a gente viu hoje. Por exemplo, a Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria foi a maior biblioteca do mundo, com os melhores volumes, coisas assim inimagináveis, inclusive toda a estrutura de Tartária, como é que você encontra, que povo que tem lá, que tecnologia que tem lá, tudo assim, como foram construídas as pirâmides do Egito, tudo estava na Biblioteca de Alexandria. O que aconteceu com ela? Pegou fogo. Pegou fogo. A história foi destruída. Então, o que o bigodudo Hitler fez na Segunda Guerra Mundial? Botou fogo em livro, meu irmão. O que Stalin fez? Che Guevara? Os caras botaram fogo em livro. Então os caras foram tacando fogo em livro. Inclusive na China teve aquele acho que é Mao Tse Tung. Os caras botaram fogo. Primeira coisa que eles fizeram quando alcançaram o poder, botar fogo para tirar da história da humanidade. Imagina que você descobre uma energia limpa, uma coisa muito mais simples de você fabricar, e os caras não querem isso. Então, assim, pensa um pouco. O cara que desenvolveu a moto a hidrogênio no Brasil, lá no nordestino, cara, ele deu entrevista na Rede Globo, não, desculpa, foi na Rede Globo, ele deu entrevista. Passou 24 horas, o cara foi dado como desaparecido. Até hoje ninguém sabe onde é que foi parar esse cara, né? Onde é que foi parar esse cara? 24 horas. O cara pegou. Ele tinha um problema na cabeça, não vou falar o nome, né? Mas ele pegou uma moto, tirou o tanque. Eu não sei, não me pergunto o que esse cara fez, eu não faço a menor ideia. Mas eu sei que foi uma coisa simples, porque ele botou o negócio de hidrogênio lá, uma gambiarra. Tipo assim, a coisa era pequenininha. E basicamente a moto andava. E o cara falou: Isso aqui anda 2.000 quilômetros. Eu fiquei olhando aquilo ali e falei: Meu irmão, como é que esse cara chegou a essa conclusão, velho? E aí o cara pegou a moto, os caras levaram o cientista, como é que fala? O repórter montou na garupa, não sei o quê. Fizeram reportagem, porque assim, a Rede Globo, ela não sabia que não poderia transmitir algo
de carro a hidrogênio, porque é uma pauta que os caras, a elite mundial não quer que vá ao ar. E aí, cara, cara, tipo assim, foi uma entrevista no domingo, acho que foi no Fantástico. E de repente, no dia seguinte, o cara foi dado como desaparecido. Naquela época não existia rede social, não existia nada, nem o MSN existia. Então, basicamente, o cara foi desaparecido. Então, assim, teve um caso de um francês, minha garganta até é seca aqui, está gravado esses vídeos. Teve um caso de um francês e o seu filho que conseguiram fazer um carro andar 300 quilômetros com cilindro de compressão de ar. Imagina que você usa o gás de NV, ok? Aí com o gás de NV você percorre uma distância. Os caras conseguiram usar ar. Eles conseguiram fazer um carro movido ao ar e andar 300 quilômetros. Não me pergunta como eles fizeram esse experimento, levaram ao público, tanto o pai quanto o filho foram dados como desaparecidos. Ah, teve outros casos, teve um caso de um americano que conseguiu desenvolver o carro à água e ele foi marcar uma reunião com os investidores, né? E acho que foi até no McDonald's, foi numa lanchonete. E foi ele, o irmão dele, e ele pediu um prato de comida. Quando ele chegou, quando ele comeu o prato de comida, ele deu duas garfadas, sentiu um gosto estranho. Ele estava conversando com os investidores estavam propondo para o cara dar US$ 1 milhão naquela época, como se fosse uns dois ou três hoje, não me recordo bem. Mas dar US$ 1 milhão para o cara não mexer com aquele assunto, abafar. E o cara comeu a comida, ele olhou pro irmão dele e falou assim: Eu acho que essa comida está envenenada. Porque os caras foram embora, né? Eles foram embora, deram a proposta de US$ 1 milhão para não falar nada e foram embora. Aí os caras foram comer a comida, ele que comeu a comida foi dado como envenenada e o cara, ó, faleceu. Então todo mundo que teve um grande pensamento científico foi pro ralo. Foi pro ralo. E aí eu falo, elite controle, porque, meu, isso aqui seria um ápice tecnológico. Olha o custo, olha aqui. Olha a simplicidade que é isso aqui, ó. Não tem muito mistério para fazer isso aqui. E aí, você acha que os caras iam parar nisso aqui? Isso aqui foi um dos primeiros. Você acha que os caras iam parar nisso aqui? Você acha que os caras iam... Não. Olha só, os caras simplificaram mais ainda. Os caras simplificaram mais ainda. Eles fizeram uma única rodinha. E aí utilizaram um sistema de eixo que a rodinha ela inclina conforme a curva. Meu irmão, olha pra tu ver. Os caras simplificaram a coisa. Olha a rodinha lá. Virando o volante, ó, a coisa inclina. Os caras simplificaram mais ainda a coisa, ó. Olha lá. E a rodinha ela inclina. Eu não sei se existe um. Não sei se seria um pêndulo, mas existe um contrapeso que deixa a pessoa reta. E os caras simplificaram a coisa, ó. Olha lá como é que ficou simples, ó. Aquela rodinha ali, ó. Lá. Tá vendo? Os caras simplificaram a coisa. Olha lá, eu dirigindo. Ó. Olha que coisa bizarra, né, velho? Olha lá. O cara dirigindo de boa, meu irmão. E você acha que uma rodinha dessa. Vamos colocar aqui na mão aqui. Vamos pegar essa imagem aqui mais original. Deixa eu pegar uma imagem aqui mais pura. Vamos tentar pegar uma imagem. Aqui, ó. Essa imagem, deixa eu ver. Uma imagem mais simples aqui. Não vai ter, né? Não vai ter. Vamos pegar essa aqui. Deixa eu ver se vai ter uma imagem mais simples. Não vai ter. Mas a pergunta que. Vamos pegar essa aqui. A pergunta que fica é o seguinte: olha a simplicidade de construir. Isso aqui o cara pagaria, o cara compraria uma motinha dessa com 1 mês de salário. De tão barato que esse negócio é. Não precisa de chassi, de lataria, Isso aí. Tá entendendo? Olha o nível que é a coisa. Olha o nível que é a coisa. Por isso que eu falo para vocês que é como eu falei no começo do vídeo. Se você acha que a sua civilização é a civilização mais avançada que nós tivemos na Terra, olha, me desculpe, mas os egípcios que construíram as pirâmides do Egito eram muito mais avançados do que a gente. O pessoal de Teotihuacan foi construída a pedra que foi moldada, a cidade inteira de Teotihuacan é uma única pedra, um único monolito que foi lapidado a laser. Porque o nível de detalhes até hoje você não consegue fazer. Não foi uma pedra que eles juntaram com outra pedra. Não, a cidade inteira é uma única pedra que foi lapidada a laser. Então, assim, eu falo para vocês,
Nós não somos os seres mais sabe, mais inteligentes, evoluídos da Terra. Tu pega, por exemplo, os povos antigos, meu irmão, nós não estamos nem no ápice tecnológico. E aí tu vai pegando, vai estudando, tu fala, pô, cara, que tanto de coisa que existia. Pois é. E isso aqui foi do ano de 1800, 1900. Agora, imagina você o ano de 1600, de 1400, as outras civilizações que sumiram também, né? Então eu falo, nós não somos os seres mais evoluídos, né? Não somos, cara. Mas é uma coisa curiosa. E eu deixo aqui um pensamento inteligente para vocês, um pensamento individual, não coletivo, que existem, não vou dizer segredos, mas existe uma história rica do povo da Terra, dos seres humanos, que foi descartado pela natureza das coisas, pelos eventos que aconteceram pelo mundo, tá? Eu nunca vou esquecer da palestra que teve um pajé da tribo de Tupi, é, foi Tupi. Os Tupis teve uma palestra na Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, onde um pajé de tribo, um cacife, ele foi dar uma palestra sobre o seu povo, né? E num determinado momento da palestra, ele começou a falar que tinha um céu, um domo, e aquele domo rachou e começou a cair cristal, aquela coisa estranha, para tudo quanto é canto e destruir um barulho estrondoso. E que só naquele momento de queda, metade da tribo já tinha ido pro ralo. E aí ele fala que foi um período muito angustiante, ele ficou vários dias na escuridão, e que depois que o mundo se refez a coisa ficou diferente, e não sei o quê, e que eles tiveram que sobreviver, e que depois daquele evento eles começaram a buscar abrigo em rochas, e não sei o quê. Cara, o pajé de tribo falando sobre o evento final, céu caindo, não sei o quê. E o que as pessoas estavam fazendo? Mexendo no celular. E as pessoas não estavam nem reparando no que o cara estava falando, velho. Olha o nível que o cara, olha o nível de detalhes que o cara estava dando, falando sobre os eventos e tal. E os caras nem aí. Então, assim, eu vou dizer para vocês que um dos meus hobbies assim, eu gosto desse tipo de coisa. Saber como é que era o mundo. É claro que nós não temos evidência, só vídeo e tal. Mas assim, chega a ser algo gratificante a gente saber sobre essas coisas. Pelo menos, eu fico feliz de saber. Eu vou conseguir replicar isso aqui? Não. O QI desses caras era um QI de 150, meu irmão. O nosso QI hoje é 70. O QI do brasileiro como hoje é 76. O QI da humanidade é 105, né? Isso que eles maqueiam, né? Pega lá aqueles americanos destruindo loja, aqueles caras dançando, usando. Aqueles caras burros pra caralho. Os cara, hoje o QI da humanidade é verdadeiro 80. Os caras tinham 150, então não tem. Quer ver uma coisa interessante? Eu vou te fazer uma pergunta. Você lembra o que você comeu há 2 dias atrás? A blusa que você estava usando há dois dias atrás? 2 dias, não estou falando de ontem, não, estou falando de anteontem. Você lembra da blusa que você usou há 2 dias atrás? A comida que você comeu há 2 dias atrás? Você lembra da primeira palavra que você disse há 2 dias atrás? Você não lembra de nada. Nós somos pessoas animalísticas. Se não fosse o Espírito Santo, nem sei o que seria. Então, assim, não dá para competir com esse nível intelectual que esses caras tinham há 200 anos atrás. Não dá para competir. Os caras tinham, meu irmão, uma coisa, o cara olhava para a coisa e ele já conseguia fazer. Só de olhar. Né? E aí tu vê os cara inteligentes, livre, né? Realmente a coisa pegou pesado aí. Bom, eu espero que esse vídeo tenha enaltecido a sua vida, que tenha edificado a sua vida, trazendo a você conhecimento, tá? E lembrando você, né, claro, deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações. E quem quiser conhecer meu trabalho, obter o meu contato pessoal, saber quando irão abrir novas vagas, tem um link aí na descrição para você poder participar, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e também espero que esse vídeo tenha trazido mais conhecimento para sua vida, tá? Fique na paz.